O Senhor seja a luz a iluminar a nossa caminhada por este mundo. Seja o Senhor o alimento que mate a nossa fome em todos os instantes em que nós estivermos desesperados, enfraquecidos, diante da provação, da doença, dos terrores que estão sobre o mundo e que vêm sobre esta humanidade. Que nós encontremos no Senhor o sustento necessário para a nossa sobrevivência, não sobrevivência física, mas que seja possível vencermos os poderes do mundo, para nós sairmos vitoriosos neste instante em que há um grande arrastamento sobre a vida, irmãos. Muitos homens, multidões estão sendo arrastadas para o abismo onde está o maligno. O diabo, com as suas ilusões, vem enganando as pessoas. Está se espalhando no mundo com a sua doutrina, com os seus ensinamentos de liberdade, convidando o homem para viver os seus prazeres, as suas inclinações, independente da vontade de Deus e das regras que o Criador fez para a nossa felicidade, para o nosso bem. É certo que todos nós somos inclinados para o lado do mal. Todos nós vivemos num ambiente contaminado pelo inimigo e somos arrastados facilmente para essas situações aonde transgredimos a vontade do nosso Deus. Mas nós precisamos também desejar nos afastar do pecado. Quem vai nos dar vitória é Deus, mas eu preciso querer esta vitória. Quando nós falamos de levar para dentro da nossa casa a palavra de Deus, nós encontramos uma grande resistência nos nossos filhos, no nosso marido, na nossa mulher, nos nossos pais, nos nossos amigos. E certamente porque a nossa casa está precisando. Se não estivesse precisando, não haveria resistência. Porque a palavra de Deus esclarece. A palavra de Deus conscientiza a respeito de quem nós somos e quais são os nossos deveres perante o próximo. De certo, Deus quer que a gente tenha uma vida que não cuide das nossas obrigações, dos nossos amados. Deus quer que a gente cuide de tudo que está à nossa volta. E a sua palavra nos esclarece a respeito dos nossos deveres e obrigações. Enquanto esse mundo perverso nos ensina uma doutrina que só nos faz pensar em nós mesmos. O egoísmo, a vaidade, a soberba está em toda parte. Basta entrar nos meios de comunicação, nas redes sociais, ligar os seus aparelhos de televisão para ver o estado de degeneração que se encontra esta humanidade. É um tempo difícil para nós. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos quais são as nossas inclinações. Mas precisamos desejar sair deste mundo de equívocos e nos livrar definitivamente daquilo que não nos pertence. Porque nós somos da luz, nós não somos das trevas. Isso precisa ficar claro dentro do nosso coração. Às vezes nós começamos a dizer que nós somos assim mesmo, nascemos assim mesmo. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com o mundo, mas renoveis a vossa vida, o vosso entendimento. Como é que se renova? Pela palavra que nos instrui. Agora, eu não tenho nem Bíblia.
eu nem estudo a Escritura, eu não olho, não leio, não peço a Deus para ajudar a dar entendimento, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Vou esperar o padre falar, o pastor falar? Às vezes o padre não fala o que precisa, às vezes o pastor não fala o que precisa, e Deus quer falar com você através da sua palavra. E é viva a palavra, você abre a Escritura, você encontra a resposta viva para você. De todos os teus medos, anseios, incertezas, Deus vai falar com você. Nós podemos nos livrar da escravidão do mundo, mas nós precisamos querer nos livrar dessa escravidão. Se a gente não quiser, Deus não vai interferir. Ele tem outro mecanismo. E o mecanismo de Deus para quem não quer é o sofrimento. E ao que nós estamos vendo, Deus não manda recados. Ele manda dores, tragédias sobre a nossa vida. Porque Deus quer nos salvar. Não é para nos castigar, mas nos salvar. E para Ele, se precisar te enfermar por um longo tempo, Ele vai fazer isso. Se precisar jogar você numa cama por alguns anos, Ele vai fazer isso. Se precisar te lançar nas sombras depois da tua morte, Ele vai deixar você na região da morte por longo tempo e até nos infernos. Dependendo da gravidade da tua resistência. Não resista ao Espírito Santo. Não resista a Deus que está te chamando. Não confie em você. Não pense que você sabe de coisas que você não sabe. Quer uma prova? Olha para a tua vida. Vê se a tua vida é uma vida de alguém que tem sabedoria. Dá uma olhada. A tua vida é testemunha contra você mesmo. Não queira que o diabo, do outro lado, fale com você sobre a tua vida. Ele vai te mostrar quem é você. Porque esse é o papel dele. Mostrar a nós que nós não somos nada e que Deus é tudo. Se Deus estiver em nós, nós somos tudo. Mas se Ele não estiver em nós, nós somos criaturas mortas que vagam pelas ruas sem saber para onde ir. Eu preciso deixar Deus entrar na minha vida corajosamente, com todas as consequências da fé. Porque a fé tem que entrar na nossa vida para mudar a nossa vida definitivamente. E a gente nunca mais voltar a ser o que a gente era antes. Senão não há conversão. Isso é conversão, é mudança. Mudança de vida. Mudança de costumes, de hábitos, de amizades. Amizades nocivas. Gente que vive a vida mundana, a gente tem amizade com esse povo que é da perdição. Vamos deixar o Senhor fazer a obra que Ele precisa fazer. Será que eu sei bem o que é a luz de Deus? Vamos abrir aqui o Evangelho segundo Mateus. É o primeiro evangelho do Novo Testamento. Abre lá no capítulo 5. Tem algumas citações do Senhor que nos faz entender melhor o que quer dizer a luz do mundo. Às vezes a gente fala assim, você precisa ter luz. A pessoa pensa que é uma lamparina, uma lâmpada que eu vou acender em casa e tal. É muito mais. O profeta Isaías, ele faz uma citação em relação a Jesus, dizendo que viu uma grande luz descendo do céu sobre o povo que estava assentado na região da morte. E ele diz assim, a luz raiou. E nós sabemos que essa luz significa o Senhor. Mas o que significa luz? Qual é a luz que veio ao mundo? O Senhor veio no mundo, a luz, depois a luz foi embora, porque o Senhor deixou o mundo e voltou para Deus. Será que ele falava do quê? De algum brilho especial? Alguma estrela? Ou ele falava de uma revelação? Um ensinamento
que tinha o poder de tirar o povo das trevas, da sombra da morte. Porque a sombra da morte, pessoas que vivem sem Deus, que não conhecem a revelação de Deus, elas estão fadadas ao insucesso, fadadas ao sofrimento de toda a natureza. Doenças, desgraças, família dividida, casamentos desfeitos. Irmãos, as consequências serão sentidas posteriormente. Você se separou da sua mulher, do seu marido, você tem uma vida torta, tua família é toda desregrada, você está envolvido com vícios, com inclinações infelizes. Olha, você está precisando da luz de Deus. E essa luz vem pela palavra forte, pelo verbo forte do Filho dele, que é Jesus, que é o Cristo de Deus. Certa feita ele perguntou para os discípulos quem é que eles diziam que ele era. Qual era o comentário que se ouvia nas ruas? Os discípulos responderam: Senhor, uns dizem que tu és um antigo profeta que ressuscitou, que voltou a viver. Outros dizem que o Senhor é aquele profeta que está anunciado desde a antiguidade, que viria para salvar o mundo. Aí ele perguntou para Pedro: e você, Pedro, o que você disse que eu sou? Ele diz que tu és o Cristo de Deus. A palavra Cristo significa ungido. Eles colocaram Jesus Cristo, como o nome do Senhor. Ele não chama Jesus Cristo, ele chama Jesus, o filho de José. Jesus de Nazaré, porque nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, mas é de Nazaré, Jesus de Nazaré. Aí disseram que ele chama Jesus Cristo. Não é, ele chama Jesus, ele é o Cristo. O Cristo é o ungido, é o que foi escolhido para trazer a luz ao mundo. A missão dele era muito especial, especialíssima, a missão mais importante que se tem na história desse planeta, desse mundo. Trazer a luz de Deus para uma humanidade que estava perdida na sombra da morte, mergulhada na escuridão. Mas a morte não foi embora ainda, irmãos. Ela permanece na terra, assim como o diabo. Continua aí atormentando o povo, mentindo, iludindo as multidões. Mas nós sabemos que luz significa conhecimento, revelação. E talvez a maior das revelações ainda não foi percebida mesmo pelos religiosos. Que nós não somos da carne. Que nós somos de Deus. Que nós somos deuses. Conforme dizem as Escrituras, o Salmo 82, versículo 6, ele diz isso e Jesus o confirma. Quando os fariseus quiseram apedrejá-lo, ele disse: por que vocês estão me apedrejando? Porque você se faz como Deus. Ele disse: mas as Escrituras não dizem que aqueles a quem elas foram dirigidas são deuses. Jesus disse isso. Dá para acreditar em Jesus? Não, tem umas pessoas que não acreditam. Eles querem acreditar que o homem, a alma do homem, nasceu na hora da concepção, como se Deus tivesse tirado a alma dele do nada. Infelizmente a igreja ainda acredita nisso. Isso chama-se criacionismo, uma doutrina que está entranhada na igreja desde a Idade Média. Quanto mais gente vai brotando no mundo, Deus vai criando almas novas. Não tem nada a ver com a citação do Senhor. Nós somos divinos. Nós somos seres da luz. Nós nascemos de Deus.
E se somos deuses, nós não morremos. Estas coisas são uma revelação que veio do Senhor. A ressurreição é vida que vence a morte. Não tem nada de ressurreição do corpo lá no último dia, irmãos. Isso é uma interpretação do sentido literal, absoluto dos escritos, das escrituras sagradas. Como é que Jesus disse que alguns dos que estavam ali ouvindo ele falar não iriam morrer? Não verão a morte e todos morreram, porque ele não falava da morte física. E a ressurreição absolutamente não tem nada a ver com o corpo físico, é a ressurreição da alma que estava morta. Quem crê no Senhor não morre, ainda que o corpo tombe. Isso é luz. Agora, o que é luz? Você ficar dormindo no túmulo? Você achar que um dia o seu corpo vai sair da sepultura para você poder andar de novo e viver a vida que você vive hoje aqui? Acha mesmo que é isso, irmão? Jesus veio lançar luzes ou não? Eu quero que os irmãos façam uma reflexão, porque os judeus pensavam exatamente do que eu estou falando para os irmãos. Os judeus acreditam até hoje que eles vão, depois, no dia do juízo, o corpinho deles vai subir da sepultura, eles vão entrar no corpo de novo para continuar vivendo. Os judeus pensavam nisso, irmãos. Os judeus não acreditavam que existia um lugar do outro lado chamado céus. A teologia judaica só com o tempo foi se desenvolvendo um pouco mais. Mas Jesus veio trazer uma revelação nova, mostrando que a vida, ela vence a morte. Se nós cremos em Jesus, se nós cremos na luz, se nós cremos no enviado, senão nós somos mortos. Vamos morrer e vamos ficar na escuridão, sem saber o que está acontecendo. Isso é luz. Luz é revelação. Luz é conhecimento. E com certeza, com toda certeza, Deus chamará à responsabilidade os líderes religiosos que têm mantido esta humanidade na ignorância desde os tempos antes de Cristo. Porque a doutrina ensinada hoje para essas pessoas são doutrinas que fazem parte da teologia dos judeus, que negaram o Senhor. Os irmãos bem sabem disso. Mas negaram o Senhor porque o Senhor falava de coisas que eles não admitiam. Impressionante hoje, nos dias de hoje, também a grande revelação do Senhor ficou escondida. Aqueles que dizem que são cristãos, eles mesmos ensinam coisas que são contrárias aos ensinamentos de Jesus. Como se Jesus não fosse Jesus, como se ele não fosse a luz que o Isaías disse que desceu dos céus. O povo estava sentado em trevas, uma luz desceu do céu sobre eles, na região da morte. E a luz raiou. Parece que a luz não raiou. Porque a morte continua dentro das igrejas. Quando a morte bate na porta de alguém que é cristão, há um desespero, porque as pessoas não sabem o que acontece do outro lado. Não sabem o que acontece. Não tem noção, não sabe para onde vão. Dizem que têm fé, mas não sabem. A sua inteligência não compreende o que vai acontecer. É um desespero. Porque a luz não raiou. Parece que Jesus não trouxe a vida eterna. Parece que não. No capítulo 5, a situação piora consideravelmente quando Jesus diz o seguinte:
Vós. Quem vós? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. As mulheres sabem para que serve o sal, não é mesmo? Às vezes tem que comer uma comida sem sal, o sujeito está com pressão alta e tal. Pensa numa pessoa que come de uma forma desagradável, quem come uma comida sem sal. Porque o sal, ele dá o tempero, ele percebe, faz com que a gente perceba o sabor dos alimentos. Nós que andamos com o Senhor, se nós acreditamos mesmo no Senhor, dizia o apóstolo Paulo, se nós somos mesmo de Cristo, se nós somos mesmo de Deus, nós somos o sal da terra. E qual é o tempero? É o que você pensa? É o que você acha da vida? Você acha mesmo que você acha alguma coisa em relação às Escrituras Sagradas? Você acha mesmo que a sua vida é uma vida de acertos? Dá uma olhada. Então o tempero não pode ser a nossa vida, e muito menos o que eu acho da vida, o que você pensa de filho, o que você pensa de educação, o que você pensa de casado, de vida conjugal. Irmãos, não serve, o teu exemplo não serve. Nossa vida não serve de exemplo. Presta atenção. Nós somos anunciadores da luz que veio dos céus. Luz é conhecimento, é revelação. O Senhor agrava no versículo 14, ele diz, vós sois a luz do mundo. Ué, mas não era Jesus que era a luz do mundo? Agora somos nós. Vós, nós, eu, você, somos a luz do mundo. Porque nós temos que fazer o que Jesus fez. Anunciar a vida eterna. Anunciar para as pessoas que quem crê em Deus não morre. É isso. Anunciar que aquele que crê no Senhor tem Deus nele. Quem crê no Senhor, quem crê no enviado de Deus, é uno com Deus. E se Deus habita em você, o pecado, vai embora. Sabe aquelas inclinações infelizes? Vai embora. Elas vão embora, porque não tem como ficar mais no lugar da luz. Porque elas pertencem às trevas, irmãos. Então, vós sois a luz do mundo. Jesus transfere para nós a missão que ele veio trazer no mundo de salvar as pessoas. Ah, pastor, você está dizendo que eu posso salvar uma pessoa? É claro que você pode salvar uma pessoa. E muitas. E muitas. Você pode salvar e condenar. Não é porque você vai dizer que a pessoa vai para o inferno porque ela está pecando. É a palavra que você anuncia que não é tua, é de Deus. É ela que serve de fiel de balança para a alma. Na hora do acerto com Deus, Deus vai dizer, olha, o Fabrício aqui naquele dia tal, você lembra que está bem aqui escrito, anotado na contabilidade divina, ele falou de Deus para você, da vida eterna, da vida com Deus, das virtudes de Deus, das suas responsabilidades, você nem se importou. Ou a Ana Clara, ou o João, ou o Manuel. Ele te falou da palavra, você não se interessou. Para a esquerda. Ah, mas sabe, e agora? Bate aquele desespero, é claro que vai ranger dente muito tempo. É sério. É grave. As pessoas nem imaginam o que é o mundo do lado de lá. Porque inventaram a tal da mentira que o sujeito fica dormindo, né? Ah, você vai ficar dormindo para acordar no dia do juízo. Conversa. As parábolas de Jesus mostram o sujeito vivo do outro lado. Lembra do rico lá que não se importava com o outro que estava na porta dele, cheio de ferida, o Lázaro? O que aconteceu na parábola de Jesus? Ele falou que eles ficaram dormindo até chegar o dia do juízo, para a coisa se desenrolar? Não, ao contrário.
Ele disse que daí a pouquinho o sujeito estava acordado, morreram ambos. O rico foi parar no inferno. E ali ele olhava nos céus e ele via o miserável do Lázaro lá do lado do pai Abraão. A simbologia da parábola. É evidente que uma coisa escrita há 2000 anos atrás, você não queria que fosse uma explicação muito científica, né, irmão? Não tinha nem ciência, como nós a conhecemos. Mas o rico está bem vivo no inferno, sofrendo. E o Lázaro está com Deus, porque passou pelas suas provas, enfrentou sua vida e foi levado aos céus. Para a gente entender que a vida é bem do outro lado, você só vai dar uma dormida de cá e acordar do outro lado, irmão. E aí vem, na verdade, a palavra como referência. É ela que vai dizer. Aí você vai reclamar com Deus, eu estou aqui sofrendo por quê? Por quê? Vem cá, vamos sentar aqui, vou te contar uma história bonita e triste. Vai mostrar para você os dias que você esteve diante da palavra, não se importou com ela. Então você é um anunciador, você é meu irmão, você é minha irmã. Anuncie as boas novas do reino. Diz para as pessoas que nós estamos às portas do reino de Deus. Vai ser uma nova maneira de viver, uma nova vida, um novo estilo de vida, que não vai dar lugar mais para a gente do mal. Mentirosos, prostituídos, homens da rua, esse lixo intelectual que tem no mundo hoje, artistas, essas artes nocivas, profanas, que divulga a prostituição, tudo isso será destruído do mundo, pelo poder do eterno Deus. Amém. Não vai ficar, não queira participar dessa destruição. Você tem aí teus problemas pessoais, as suas inclinações infelizes, conversa com o teu Deus, mas não se afasta do teu Deus, não. Vem aqui na congregação, Deus está aqui na congregação, está em todo lugar, sim, mas lá fora está difícil você achar ele, hein? Ali fora tem um outro Deus, lá fora é um outro espírito que hoje está no mundo, se agigantando. Quando a congregação se reúne, o que acontece? Pela a somatória da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança, abre uma janela com os céus. E aí a luz de Deus flui. E somos limpos, somos lavados da sujeira do mundo. Então não te afasta da congregação. Mesmo que a palavra seja dura com você, a palavra é isso mesmo, meu amigo. Olha, se a palavra não ferir você, você não está no lugar certo. Presta atenção nisso, viu? Essas assembleias que os pastores ficam massageando os crentes, né, fazendo graça com ele. Isso é uma maravilha, isso é uma bênção, isso é não sei o quê. É conversa. Por trás desses pastores não está o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não massageia ego de ninguém. Ele fala as verdades que você precisa ouvir. Porque você precisa ouvir as verdades para sair da ilusão. Então a palavra de Deus é dura mesmo. É anunciada para a nossa salvação. E ponto. É isso que é Deus. Pastor, você não está falando a verdade? Mostra para mim na Escritura onde é que Deus agrada a alguém aqui. Mostra para mim. Em alguma passagem da Escritura não existe isso. A palavra de Deus é dura porque ela precisa nos salvar. Nós precisamos saber das nossas realidades. Agora, nós fomos chamados por Deus. Chamados. Por que nós somos melhores do que os outros? Não. Porque Ele nos chamou. É só isso, irmãos. Nós somos pessoas comuns, mas tem uma diferença, Ele nos chamou. Por isso nós estamos aqui ouvindo a sua palavra. E mais, Ele quer nos dar a sua missão, dizendo, vós sois a luz do mundo. Então nós precisamos fazer diferença, iluminar o caminho das pessoas. Trazer as pessoas desesperadas o consolo. Hoje mesmo fui visitar uma mulher doente, ali, uma doença grave e tal, conversando com ela. Ela nunca ouviu falar de Deus, no sentido que nós estávamos conversando com ela. Com certeza, algumas pessoas já tentou consolá-la, né? Mas não falaram das verdades eternas. É preciso dizer, não, nós somos mesmo almas que passamos por provas, por sofrimentos. A tragédia pode vir bater na porta da nossa casa de uma hora para outra. E aí nós vamos desesperar? Para onde nós vamos correr? Nós temos que contar com o poder de Deus, que está aqui para nos ajudar, para nos socorrer, para nos salvar, para nos curar.
Mas quando Deus te chama, Ele te chama. Se não vir por bem, Ele te chama por mal mesmo. É capaz que Deus está preocupado com você, que você, vou sofrer, vou chorar, vou me enfermar. Ele não está preocupado com isso não, Ele quer salvar a tua alma. Então Deus quer transferir para nós a sua grande missão de iluminar o mundo, irmãos. Essa é a finalidade da existência do povo de Deus. O povo de Deus são as almas chamadas por Deus para ser luz das nações. Esse é o Israel bíblico. Israel bíblico não é o geográfico, viu, irmão? Israel bíblico é o povo que é chamado. E nós somos inseridos no meio deste povo porque cremos no Filho de Deus. Agora, nós somos investidos da missão crística. Acha pouco? Nós somos investidos dessa missão, irmãos, sem qualificativo nenhum, porque Ele nos chamou. Ele chamou para você, vem cá, tem um serviço para você aqui, ó, vai fazer o que eu determinar para você. Senhor, mas eu sou pecador, eu já adulterei, já pintei, já bordei, já bebi, já me danei, já me lasquei. Eu não estou te perguntando nada disso, meu amigo. Estou te chamando para você trabalhar, para você anunciar uma coisa que precisa ser anunciada no mundo. Dá para você fazer isso para mim? Então vai, meu filho, vai anunciar o reino. Fala de Deus para as pessoas, fala de Jesus, fala de vida eterna. Faz isso. Sendo assim, nós vamos ser a luz do mundo. Está preocupado com o quê? Com o teu serviço, se vai ter comida em casa, se vai ter dinheiro para pagar a conta. Está preocupado com isso? Acha mesmo que Ele não está olhando? Irmão. Acha mesmo que Ele te chamou então para você trabalhar e não vai cuidar? Claro que Ele vai cuidar. Você não se preocupa com isso não. Mas anuncia. Nós somos a luz do mundo. Ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Não se acende a lamparina e a coloca debaixo da cama, mas coloca a lamparina no velador, num lugar alto dentro da casa, para que ela venha dar luz a todos os que estão na casa. Os irmãos entendem isso? Nós somos a luz do mundo. Não está dizendo aqui que o pastor é a luz do mundo, presta atenção nisso. Não está dizendo aqui que o sacerdote é a luz do mundo. Não está dizendo aqui que o guru é a luz do mundo, o papa, o espírito. Nada disso, irmãos. Nós somos a luz do mundo. Cristo nos investiu desse poder, dessa sabedoria, dessa glória, sem que a gente merecesse nada disso. Presta atenção. Que oportunidade Ele está nos dando de sermos chamados filhos do Eterno. E de estarmos com o Senhor quando o reino foi implantado na terra. É maravilhoso, não perca tempo não, irmãos, não perca tempo. Vamos servir o Senhor, vamos entender o que significa ser luz do mundo, deixar que esta luz entre no nosso coração, porque quem é beneficiado em primeiro lugar somos nós. Ao recebermos esta luz, venha para a casa do Senhor, todas as semanas, venha ouvir a palavra do Senhor, deixa o Senhor martelar na tua cabeça a palavra dele. Maravilhoso isso. Pensa em um crente que gosta de sofrer, somos nós. Deixa o Senhor falar, você viveu em pecado. Sim, Senhor, isso mesmo. Até pouco tempo você vivia na preguiça. Sim, Senhor, fazia um monte de coisa errada. Fazia mesmo, o Senhor tem toda a razão. Porque está te limpando, está limpando a tua consciência, limpando toda a profundidade psíquica do teu ser, tirando tudo que estava lá dentro escondido. Nós não podemos ter coisas escondidas dentro de nós, isso faz mal, faz mal. Este Deus é um Deus maravilhoso, só quer o nosso bem. Quando o sofrimento bater na tua porta, aguenta firme. É até um chavão dos Médicos Sem Fronteira, né? Aparece uma propaganda deles que dão os coitados abandonados lá na África e sofrendo. Eles parecem, aguenta firme que a gente está aqui, né? Pode contar com a gente. Então Deus diz isso, quando o sofrimento bater na tua porta, aguenta firme, porque Deus está presente. Ele não vai destruir a tua vida, ele só quer salvar você. Amém? Então se entregue a este Deus maravilhoso, Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. O Senhor é a vida, Ele não é a morte. Bem, que Ele nos abençoe neste dia, comunique a nós todos a sua sabedoria, a sua luz e a sua eternidade. Nos dê disposição, coragem e firmeza para a gente anunciar a sua palavra, falar dele, falar do nosso Pai, falar do reino,
falar de como é bom a gente viver uns com os outros, cuidando uns dos outros, zelando uns dos outros. Tudo isso é uma coisa maravilhosa que traz para nós felicidade. Que as bênçãos do Eterno permaneçam com todos nós. Conceda-nos uma semana de lutas e de vitórias, em nome de Jesus.